Ezequiel 47. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: Estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus: Este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão, para dá-la a vossos pais. Assim, esta mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra: do lado do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Ramate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Ramate, Azer-Hatcon, que está junto ao termo de Aurã. E o termo será desde o mar até Azarenon, e o termo de Damasco. E na direção do norte, para o norte, está o termo de Ramate. Este será o lado do norte. E do lado do oriente, entre Aurã e Damasco, e Gileade, e a terra de Israel, será o Jordão. Desde o termo do norte até o mar do oriente, medireis. Este será o lado do oriente. E o lado do sul, para o sul, será desde Tamar
até as águas da contenda entre Cádiz, junto ao ribeiro, até ao mar grande. Este será o lado do sul. E ao lado do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Ramate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança, no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Ezequiel 48. E estes são os nomes das tribos desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, indo para Ramate, até Azar-Enon, termo de Damasco, para o norte, ao pé de Ramate, terá Dan uma parte, desde o lado oriental até o ocidental. E junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer terá uma porção. E junto ao termo de Azer, desde o lado oriental até o ocidental, Naftali, uma porção. E junto ao termo de Naftali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a fronteira que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário será no meio dela. E a oferta que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. E será que os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram para os filhos de Israel, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E eles terão uma oferta, da oferta da terra, lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. E os levitas terão consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento, e de largura 10.000. Todo o comprimento será de 25.000, e a largura 10.000. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas 5.000 canas, as que restaram da largura, diante das 25.000, ficarão para uso comum, para a cidade, para a habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. E estas serão as suas medidas: o lado do norte de 4.500 canas, o lado do sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. E os arrabaldes da cidade será para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250
e para o ocidente 250. E quanto ao que restou do cumprimento, consoante com a santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para o sustento daquele que servem a cidade. E os que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000. Em quadrado oferecereis a oferta santa, com a possessão da cidade. E o que restou será para o príncipe, desde o do outro lado da oferta santa e da possessão da cidade. Diante das 25.000 canas da oferta, até o termo do Oriente e do Ocidente, diante das 25.000, até o termo do Ocidente, correspondente às porções, será para o príncipe, e a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Issacar terá uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon terá uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. E junto ao termo de Gade, ao sul, do lado sul, será o termo desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio até o mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança, as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E estas são as saídas da cidade, desde o lado norte, 4.500 canas por medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. E do lado oriental, 4.500 canas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. E do lado sul, 4.500 canas por medida e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Do lado ocidental, 4.500 canas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Aser, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali.